Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina de Direitos Humanos. Hoje nós estamos chegando ao sexto encontro, que corresponde à aula número 11 e a número 12, tá ok? Pessoal, na aula passada foi aquela aula que eu deixei disponível para que os senhores pudessem apresentar o trabalho por meio do vídeo e entregar ele de maneira escrita. Eu espero que todo mundo possa ter aproveitado bem aquele momento oportuno, que foi o momento onde vocês puderam aprender com os companheiros de vocês de sala de aula, né? Nós vimos que o pessoal, cada um elaborou da melhor maneira, mas pelo que eu pude perceber, todo mundo deu aquela caprichada, não é à toa, tanto na parte escrita como a parte ali de apresentação em vídeo, não é à toa que eu dei a nota máxima para todos os senhores, tá? Aquilo que eu dei uma chamadinha no primeiro trabalho foi resolvido agora no segundo. Todo mundo fez dentro do padrão daquilo que foi exigido, tá? Eu parabenizo a toda a equipe por isso, todo o pelotão. Pois bem, pessoal, nas nossas últimas aulas nós estamos percorrendo a questão dos direitos humanos, né? Percorrendo os fatos históricos e aquilo que veio fundamentar essa questão dos direitos humanos, né? Que é algo que todo mundo sabe que tem, mas que muitas vezes é difícil a gente conceituar. Pois bem, né? Quando nós falamos em gerações, nós devemos esclarecer que primeiramente elas estão conectadas entre si. Nós não podemos dizer que uma geração é independente da outra, né? Mas tem que ficar bem claro que a geração mais nova, ela não elimina a geração anterior. Todas estão conectadas, né? Existe essa ideia de uma estar acrescentando a outra, né? Não tem uma divisão. Todas estão ali apenas para que possa ter um melhor entendimento, tá ok? Os estudos mais atuais, eles podem até chegar até a sexta geração, ou até, dependendo do autor, ou até um pouco mais, tá? Mas o mais importante é que a gente possa entender que essas gerações, elas têm o intuito de nos ajudar a compreender os fatos históricos, principalmente decorrente daquilo que estava acontecendo no período histórico, tá? Então nós temos que entender que, assim, as gerações há diversas, né? Tem pessoas que chamam de gerações, tem outros que vão chamar isso de dimensões, mas o mais importante nós entendemos que são períodos da história que nós vivemos que acabou ressaltando alguns direitos que sobressaíram sobre os demais, né? Então a gente pode chamar isso de geração, tá ok? Pois bem, né, a primeira geração, conforme o grupo apresentou e que nós vimos, é aquela dimensão onde surgiu inicialmente ali por volta do final do século XVIII, na França, né? Aonde começou a se exigir a liberdade negativas, ou seja, né, o Estado ele tinha que passar a não interferir mais, a não controlar mais na vida privada do indivíduo, do cidadão, né? Porque até então ele regulava tudo aquilo que a pessoa fazia. Imagine a crença, não tinha liberdade da crença, ele regulava como que tinha que viver. Então essa primeira geração ela surgiu com esse intuito, né, que o Estado passasse a não intervir de maneira direta sobre a vida do indivíduo. Então foi onde surgiu alguns direitos, né? Eu posso citar como exemplo o direito à vida, o direito à propriedade, né? Que é algo individual. Pois bem, né? Então isso começou o quê? A restringir o poder do Estado sobre o indivíduo. É por isso que nessa época se falava tanto naquela questão, né? Que os direitos humanos surgiram para que pudesse minimizar aqueles atos arbitrários que o Estado cometia contra o indivíduo. Pois bem, né, como ele surgiu na França, nós temos que entender que a grande bandeira que foi levantada, né, tem a ver com as três primeiras gerações na França, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, a primeira geração ela tem mais a ver com a liberdade, a questão individual, né? O cidadão, que é que ele estava tentando ser, né, o indivíduo, ele queria restringir o poder do Estado. O Estado não poderia mandar nele, era para deixar ele viver da maneira que ele achava que era conveniente, né? Nesse sentido. Então é aí que surgem os direitos civis, políticos, né? E a liberdade do cidadão, que nem foi muito bem apresentado no trabalho. Já a segunda geração, ela tem a ver com a questão das liberdades positivas, ou seja, a ideia na qual o Estado deveria intervir de uma maneira que pudesse garantir às pessoas condições de vidas, vamos dizer assim, dignas para a época, né? Esse período corresponde à época do surgimento das indústrias, a questão industrial, né, onde começou a surgir a invenção da máquina
e muitas vezes substituir o ser humano. Só que isso também, consequentemente, nós temos que lembrar que era um período em que os trabalhadores praticamente não tinham direito nenhum. Então aqui nesse período era pedido o quê? A ideia é que o Estado viesse a intervir de uma maneira que viesse a ajudar aquele indivíduo que estava sofrendo por parte dessas empresas. Então na primeira geração eles diziam para o Estado não agir, que era para deixar o indivíduo viver como gostaria. Só que na segunda geração ele pede para que o Estado possa intervir, para que possa minimizar ou não acontecer mais aqueles abusos que aconteciam contra os indivíduos, principalmente nas fábricas, né? Aquela sobrecarga de trabalho, ambiente insalubre, né? Sem descanso. Então era algo que deveria ser melhorado. Então os direitos aí que acabaram sendo mais enfatizados nesse período foi direitos trabalhistas, que tem a ver com o período industrial, né? Também o período da educação, para que todos pudessem ter o direito à educação e não apenas ali aquela meia dúzia que era a classe rica que estava no poder. E também o direito a ter uma saúde básica, né? Ter aquele atendimento básico para que, quando estivesse passando necessidade, o Estado pudesse socorrê-lo, tá ok? E não ficasse à mercê, né? Pois bem, então aqui eles começam a pedir o que? O direito à igualdade, né? Aquilo que o outro que é da classe superior tem, ele também gostaria de ter. Ter direito trabalhista, né? Ter direito à educação, ter direito à saúde. Então aqui nós podemos dizer que começa a surgir um pouco dos direitos sociais, culturais, econômicos, tá ok? Já a nossa terceira geração, ela fala que é a geração do transindividuais, ou seja, né, é algo que transcende o indivíduo, tá? É como se fosse algo interdisciplinar, ou seja, tu não vai ali dar um direito apenas para um indivíduo específico, mas tu vai abranger todos o ser, por mais que seja de maneira individual, mas de uma maneira interdisciplinar, onde vai afetar todos, né? Então aquele direito não é somente para aquele país, é para todas as pessoas, diferente das nações, se esteja vivendo naquele país ou não. Então transcende o individual, tá ok? E ao mesmo tempo ele vem atingir o coletivo, tá? Só que nós temos que lembrar que esse coletivo aqui, que quando é mencionado a terceira geração, diz direito fala sobre os direitos que é referente a um determinado grupo, tá? Por exemplo, aquela classe trabalhadora que trabalha ali com produtos químicos, com algo que seja mais grave. Então eles deveriam ter aquele direito garantido, e esses direitos deveriam abranger todas as pessoas que trabalham no mesmo ramo. É nesse sentido que iria dar o direito à questão do coletivo, tá ok? Então tem o direito à fraternidade, à solidariedade, né? E o direito difuso, que nada mais é do que o transindividuais, e os coletivos, né, que é isso que eu já falei anteriormente, né, que todo mundo deveria ter esse direito aí garantido, um grupo específico, né, da sociedade, enfim, né? Então lembrando, né, que a solidariedade nada mais é do que a condição, né, o Estado solidário, quer dizer que as pessoas deveriam se solidarizar umas pelas outras, no sentido de ajudar a promover os direitos, tá? E a fraternidade é nós pensar no próximo ali, né? Aquilo que está afetando o outro, por que afeta o outro e não nos afeta, né? Na realidade deveria ter o mesmo direito para todo mundo, né? Então ele transcende algo individual, tá? É algo fraternal que deveria ser todos ter o mesmo direito, tá ok? Terceira geração. A quarta geração, que aqui eu até trago dois autores, né? Que o de cima seria o Paulo Bonavides e o de baixo o Robert Bubel, né? Eles acabam divergindo um pouco sobre a quarta geração, né? De acordo com o nosso caderno de estudo, nós vamos pelo Robert Bubel ali, né? Ele vem destacar a questão do biodireito, né? Ou engenharia genética, onde está relacionado que nós deveríamos ter proteção a todo tipo de pesquisa biológica, né? Aquela manipulação genética, para que não venha trazer transtornos futuros para a comunidade, para a sociedade no todo, né? Então ele defende essa linha teórica aí. Já o Paulo Bonavides, que é outra referência, também é bem conhecido, e já ele vem falar que a quarta geração seria o direito à globalização, à democracia, à informação e ao pluralismo, né? Mas o nosso caderno de estudo ele foca no segundo aqui, que é o Robert, né, que vem falar da engenharia genética. Nós temos a quinta geração, que a quinta geração ela vem também enfatizar a questão do Paulo Bonavides, que ele diz que tem direito à paz, e a paz aqui seria no sentido universal, né,
onde não deveria ocorrer nenhum tipo de violação por parte das nações ou por parte individual ou até coletiva. Então a paz ela deveria ser promovida em todos os ambientes, independente de religião, independente de nação, todo mundo deveria ter os mesmos direitos, tá? Então isso aqui é um breve histórico, só para que a gente possa estar relembrando um pouco daquilo que nós vimos na nossa aula. Espero que todo mundo aí possa ter aprendido, né? Isso só vem agregar o nosso conhecimento, tá? Então até o próximo vídeo.